caros discentes e docentes, boa tarde. Iniciamos nesse momento as atividades acadêmicas do primeiro semestre do ano letivo de 2022, do curso de pós-graduação em Educação, Arte e História da Cultura, do Centro de Educação, Filosofia e Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, com a aula pelo professor doutor Adélito Fernandes Marcos, da Universidade de São José, Macau, China, com o tema Arte e Mídia Digital, investigação no cruzamento entre artefatos, práticas de ação-contemplação e a intervenção cultural na rede global. Convidamos para abrir o evento o professor Marcel Mendes com a nossa reflexão bíblica. Boa tarde a todos, todas. Tenho satisfação de poder, neste momento, aqui, convidá-los a fazermos uma oração a Deus de gratidão e lembrar especialmente que a data de hoje nos convida a darmos graças a Deus pelas mulheres que fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa instituição, mulheres virtuosas, talentosas, inteligentes, e que Deus as abençoe profusamente. Então, nós vamos, nesse momento, nos dirigir a Deus em oração. Senhor Deus, Pai querido, nós te agradecemos porque podemos invocar o teu precioso nome neste momento em que damos início simbólico a novo semestre letivo, com visitantes, convidados de vários lugares, continentes. Só temos motivos de gratidão a Deus, porque podemos retornar às nossas atividades, podemos rever professores, colegas, podemos rever alunos e familiares, e estamos todos desfrutando de vida e de saúde, que são dádivas que provêm de Ti. Senhor Deus, nós queremos te dar graças de modo muito especial neste dia 8 de março, quando nós celebramos o Dia Internacional da Mulher. Queremos nos lembrar, Senhor, que todos temos dívidas de gratidão às mulheres que fizeram parte da história, da tua revelação, e que fizeram parte da nossa história familiar e pessoal, e que nos acompanham também nas nossas tarefas e desafios profissionais, e que nos são caríssimas, distintas, queridas, amigas, por quem nós queremos te dar graças e pedir a continuidade das tuas bênçãos de saúde, bênçãos que atinjam também o desempenho familiar, desempenho profissional, e que tenhamos paz no coração, uma alegria para servir o nosso dia a dia, e manteremos viva a chama da esperança, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. É o que nós oramos, pedindo também em favor do nosso convidado especial de honra, professor Adélito, que seja igualmente abençoado por Ti, graça e sabedoria. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, professor Marcel. Agora eu passo a palavra, agradeço, né, as suas palavras, e passo a palavra para o professor, o Marcelo Martins Bueno, nosso diretor. Muito boa tarde a todos. Cumprimento aqui a nossa coordenadora, a professora doutora Rosana Maria Schwartz. Em nome dela, eu quero cumprimentar todos os professores do programa, né? De modo especial, cumprimentar aqui o nosso palestrante, professor Adélito, uma alegria revê-lo, uma alegria grande poder estar aqui, como disse a nossa Francisca, né? Mesmo que longe, mas a tecnologia nos une. Então, isso é uma alegria grande vê-lo aqui. E cumprimentar também os demais colegas, né? Os convidados, os professores aí do Amazonas, né? A professora Francisca, que eu vejo aqui, não sei se o professor Luiz está aí, acho que está também, né? Então, cumprimento a todos aqui. Quero deixar um abraço especial para os nossos alunos, né? Desejar um excelente semestre letivo,
principalmente para os nossos calouros, aqueles que estão ingressando tanto no mestrado como no doutorado. Essa aula inaugural, ela tem o propósito mesmo de marcar o início das atividades acadêmicas, né? Lembrando que a universidade, os professores voltaram no dia de ontem de forma presencial, né? E a gente terá esse modo híbrido ainda esse semestre, né? Mas a partir do semestre que vem, se Deus assim permitir, estaremos todos presencialmente aqui na universidade novamente. Então, minha gratidão já ao professor Adélito por ter aceitado o convite de compartilhar conosco um tema tão relevante, né, para os nossos alunos, de um programa tão interdisciplinar como o nosso, né, um programa de educação, de arte e de história da cultura. Então, a temática é muito mais que pertinente, né? Ela é uma temática, assim, bem adequada ao nosso programa. Também eu quero registrar aqui, como lembrou o nosso professor querido, Marcel Mendes, hoje é o Dia Internacional da Mulher, né? E a nossa instituição, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, que está completando 152 anos de fundação esse ano, né? A gente pode dizer que ela tem a sua gênese na mulher, né? A esposa do reverendo Chamberlain, né? A Mary Ann Chamberlain, que, vamos dizer assim, que iniciou a pequena escola na sala da casa dela, dos pastores, né? Ela e seu marido, os missionários norte-americanos, que criaram a nossa instituição. Então, tem muito dedo da pedagoga, né, Mary Ellen, na formação do nosso querido Mackenzie. Então, em nome aqui da memória da professora Mary Ellen Chamberlain, eu quero aqui desejar um excelente dia para todas as mulheres, né? Dizer do apreço e do carinho que a gente tem, né? E que não basta ser apenas um dia de comemoração, mas que seja, de fato, um dia de importantes conquistas para a mulher, né? A gente estava vendo um estudo que a pandemia vai atrasar ainda muito mais, né, a equiparação em todos os aspectos entre homens e mulheres, né? Mas a gente espera que esse dia não tarde. Então, meus cumprimentos a todos, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui para ouvir o professor Adélito, né? E acho que já estamos falando demais. Sejam bem-vindos. Professor Adélito, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela presença. E, se Deus assim permitir, logo, logo, o senhor estará aqui conosco também de forma presencial. Uma boa-vinda a todos os alunos, a todos os calouros, a todos os veteranos. Sejam bem-vindos à Universidade Mackenzie, ao nosso querido programa. Professora Rosana, querida coordenadora, passo a palavra para você. Muito obrigado a todos. Obrigada, professor Marcelo Martins Bueno, nosso diretor, pela sua saudação de boas-vindas e abertura do nosso evento, né, da aula magna, né. Agradeço a presença, né, da professora doutora Maria Francisca Moraes de Lima, pró-reitora de extensão do Instituto Federal do Amazonas, que está aqui presente, nos prestigiando, e também do professor doutor Luiz Carlos Ferreira, PROEX-FIAN, Núcleo de Empreendedorismo e Inovação. Né, passo a palavra para o professor João Clemente para que ele faça a apresentação do currículo, né, denso e extenso, né, do professor Dr. Adélito Fernandes Marcos, para que os alunos tomem ciência de quem hoje está conosco. Professor João. Boa tarde a todos e a todas, né? É uma alegria estar aqui e fazendo a apresentação de um colega, de um parceiro de pesquisa. Mas, antes de apresentar o professor Adélito, também quero fazer menção ao professor Celso, que está aqui também, que é um grande companheiro da Universidade Federal de Mato Grosso. Então, aqui hoje há um espaço interinstitucional, né? E a interdisciplinaridade se faz assim, ela é no conhecimento, entre as instituições, entre as pessoas, o mundo tem uma perspectiva interdisciplinar e aí o nosso programa faz isso. Mas, apresentando aí um pouquinho só do professor Adélito Fernandes Marcos, que é licenciado em Engenharia Informática pela Universidade Nova de Lisboa, Portugal. O professor tem um currículo enorme, tá? Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar aí umas 11 páginas de currículo. Eu não vou falar tudo isso, porque a gente vai se expandir. Mas
o que nos interessa aqui, o que importa para nós aqui, é que o professor ele é catedrático, está hoje na Universidade de São José de Macau, China. Isso mostra de novo aqui essa ideia de interdisciplinaridade, né? Uma universidade católica dialogando com uma universidade protestante. Isso aqui é uma outra riqueza. O professor também tem uma carreira, é português, e tem uma carreira em Portugal, acadêmica, passou por todas as titulações, mestrado, doutorado, etc., chegando a professor catedrático. Ele tem também uma inserção nos países de língua portuguesa. Aqui no Brasil, tem várias parcerias com várias universidades, também na Europa, fora da Europa, China, o professor tem aí uma parceria longa, e está agora, neste momento, estabelecendo uma parceria com o nosso programa, aí por meio dos grupos de pesquisas, para pensar um pouco a questão da educação, a arte digital. E o enfoque de uma temática muito interessante, sobretudo o professor Adérito e o professor Celso, da Federal de Mato Grosso, que eles estão aí pensando um pouco a temática do cinema, uma pedagogia do cinema, no cinema negro, e aí também o cinema asiático, que tem outras perspectivas, né? E aí, neste momento, se coloca um dos debates sobre a questão da diversidade e como se pensar uma humanidade melhor. E hoje, sendo o Dia das Mulheres, se coloca de novo o desafio de se pensar uma humanidade melhor, uma outra perspectiva. Professor Adérito, muito obrigado aí pelo ter aceitado o seu convite. Nós teremos aí mais ou menos 1 hora de fala, 40 e poucos minutos de fala, e aí nós vamos interagir com o pessoal. Aí cada pessoa pode fazer suas perguntas, eu vou checando, e eu vou ser o mediador, que de vez em quando vou falar: oi, tudo bem, caminhamos, paramos, tá bom? Mas seja bem-vindo e receba aí o nosso abraço fraterno, caloroso, daqui do Brasil, para aí onde você está, na sua cidade. A palavra é vossa. Obrigado, obrigado. Eu recebi até agora tantos elogios que vamos avançar para a aula, mas sem antes, não posso deixar de fazer os agradecimentos que tenho previsto já na própria aula, mas vou avançar para eles e depois irei partilhar o meu ecrã para apresentar toda a minha aula será depois suportada com transparências ou slides, né, como se diz também no Brasil, em PowerPoint. Portanto, aproveito para agradecer, antes de mais nada, o convite. Fiquei muito honrado, assim como a minha universidade, o meu vice-reitor, para a ligação dos países lusófonos, o próprio reitor, que apesar de não falar português, porque é cidadão de inglês, portanto, do país de Gales, né? Mas o vice-reitor, o professor Alva Barbosa, que faz a ligação aos países lusófonos, nomeadamente a Portugal e o Brasil, ficaram bastante surpresos pela positiva, até porque estas pontes que estamos a construir desde há alguns anos, e recentemente também com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, são desenvolvimentos recentes e que precisamos de potenciar, porque mostra que entre os países e as regiões, neste caso Macau não é um país, mas é uma região autónoma, com lei própria, com moeda própria, com governo próprio da China, mas que tem também a língua portuguesa como língua oficial e, portanto, e está há cerca de 20 anos desligado de Portugal. Portanto, Portugal deixou de administrar aquele território desde há cerca de 22 anos e portanto, as possibilidades de colaboração com o Brasil são imensas, onde se incluem ações como esta aula, não é? E, portanto, se no final desta aula enfim, nós conseguirmos daqui a uns dias, meses, anos, conseguirmos encontrar linhas de colaboração, seja por intercâmbio de estudantes ou de professores, entre estes dois territórios, Brasil
e Macau, e também passando por Portugal, penso que estaremos a construir aquilo que deve ser, enfim, entre outras missões, a missão também da Universidade. Portanto, agradeço à Universidade Mackenzie, Presbiteriana Mackenzie, na pessoa do professor Marcelo Bueno, toda a equipa que me receberam tão bem, como o professor João Clemente, a professora Roxana Schwartz, e o resto da equipa, nomeadamente a dona Mariana, que tem trocado comigo tantos e-mails para resolver problemas, não é? Com uma prontidão fabulosa, para não me deixar, enfim, inquieto. Também quero, enfim, fazer uma menção, já que estão presentes, ao professor, à professora Francisca, que é pró-reitora do IFAM, do Instituto Federal do Amazonas, e o professor Luís Carlos, que também os conheci em São Paulo, e que agradeço estarem presentes aqui nesta aula inaugural. Não posso deixar de mandar um abraço ao professor Celso Clemente. Eu não estou a ver a fotografia dele, mas o Celso é uma espécie de profeta, obviamente pela positiva, um profeta, académico profeta, defensor das minorias, sobretudo do problema dos negros no mundo inteiro, e sobretudo do racismo que vimos sentindo, infelizmente, no mundo inteiro, e que são uma forma ainda de não civilização, não é? Onde encontramos fenómeno de racismo, podemos concluir que aí a civilização ainda não atingiu o seu pleno. E isso é pena, e, portanto, temos que continuar a luta, e agradeço também ao professor Celso Prudente estar presente, que, aliás, tem sido o grande mediador no Brasil dos meus contactos, nomeadamente dos contactos que também fiz na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito obrigado, Celso, um abraço, penso que estás presente, um abraço para ti. Sendo assim, se me permitem, eu vou partilhar o ecrã, vamos ver se isto vai funcionar. Acho que estará a funcionar. Só preciso que alguém me confirme se está a funcionar. Conseguem ver o ecrã? Sim, sim. Muito bem. Então, eu vou, sobretudo, dar uma primeira introdução geral do porquê da escolha desta temática. Ela é, sobretudo, a temática que me tem envolvido nos últimos 10 anos. Nos últimos 8, à exceção do último ano letivo, eu fui fundador e diretor de um doutorado, um programa doutoral, que envolve 2 universidades, portanto, um doutorado em rede, na área da média arte digital, que no Brasil se diz mídia digital ou arte mídia digital, não é? Portanto, sempre que virem média arte digital, vejam como arte mídia ou arte e mídia digital. Nós usamos a expressão média digital e, portanto, esse doutorado foi inovador. Eu digo foi porque nos últimos anos temos tido outras ofertas de nível de doutorado e de mestrado, também cobrindo esta área da média arte digital. Esse doutorado foi pioneiro em Portugal e penso que foi um dos primeiros no mundo inteiro a abarcar esta área, que é uma área que é necessariamente multidisciplinar e que nós chegamos a afirmar que também é transdisciplinar, e podereis Por favor, peço a todos que fechem os microfones, por favor, para não atrapalhar a fala do professor Adérito. Obrigada. Obrigado, professora Rossana. Portanto, arte e média digital, investigação no cruzamento entre artefactos, práticas de ação, contemplação e intervenção cultural na rede global. A minha intenção aqui, com estes são os vários logotipos. Eu sou, como foi referido, professor na Universidade de São José, em Macau, Faculdade de Artes e Humanidades. Sou presidente desta associação, a Associação Artec Internacional, que se focaliza precisamente em promover eventos na área da arte digital ou média arte digital, sempre no cruzamento entre a arte, tecnologia, educação e outras áreas aplicacionais, onde esta forma de fazer arte, ou se quisermos criar discursos estéticos, se vem implementando, se vem desenvolvendo nos últimos anos. Também o Centro de Investigação e Artes e Comunicação, vou tirar daqui, Artes e Comunicação, também ligado a este instituto, que é um instituto mais orientado, que é o INESCTEC, mais orientado para a investigação na área da computação pura e dura. Depois, na Universidade Aberta, onde eu também sou professor catedrático, o Laboratório de Educação à Distância, portanto, é uma temática que me apaixona.
Eu fui nos últimos 12 anos professor na Universidade Aberta, ainda sou, apesar de ter agora estar em afastamento, sou professor catedrático na Universidade Aberta, que é uma universidade pública de ensino à distância. Portanto, que é este último logotipo que aqui está. E, portanto, o ensino à distância é uma temática que também me apaixona bastante. Estes e-mails, os estudantes, se quiserem usar depois o e-mail para me comunicarem comigo, estudantes ou os colegas, por favor, façam-no. Eu, por regra, respondo em 24 horas aos e-mails. Não é? Bom, os tópicos para hoje. Os agradecimentos que já fiz, mas faço questão de ficarem nesta aula, depois darei uma cópia da apresentação para depois ficar nos arquivos da Universidade de Mackenzie. As influências, segundo ponto, influências fundacionais na média arte digital. Hoje, quando nós vemos este fenómeno da arte mídia, ou mídia arte digital, pensamos que é algo muito recente, um fenómeno recente. Certamente, a rede, a World Wide Web, a internet, é um fenómeno recente, enfim, com 2 décadas, pouco mais do que isso. Enfim, um pouco antes, já eram, enfim, os primórdios da internet, foi sobretudo uma rede usada, enfim, para fins muito próprios e muito restrita na academia e, sobretudo, entre instituições ligadas ao exército americano, mas, na realidade, existem influências fundacionais da atual mídia arte digital, que nós podemos ir buscar, enfim, até o século XVIII, XIX, mas podemos encontrar sempre reminiscências, não é? Como sempre, os novos movimentos de arte ou movimentos culturais sempre bebem de movimentos anteriores, mas eu vou buscar a origem no próprio movimento Dada, que é onde é mais explícito. E depois farei uma discussão sobre uma estética da média, o mídia digital. É um ponto em aberto, é um ponto ainda em discussão, mas que eu proponho que possamos já avançar com algumas ideias do que é que poderá ser uma estética dos mídias digitais ou da média digital, que em última análise será a estética da média arte digital. Depois o ciclo de criação e investigação, portanto, falaremos desse ciclo de criação e investigação que se confundem, não é? O ciclo de criação é aquele que o artista, enquanto entidade, pessoa criativa, eventualmente sozinho ou em equipa, usa para criar, para desenvolver as suas peças de arte, não é? Os seus artefactos, as suas instalações artísticas, mas na realidade esse ciclo, pela observação que temos vindo a fazer nas últimas décadas, esse ciclo confunde-se bastante, eu diria, quase que se sobrepõe ou quase que se conjuga com o próprio ciclo de investigação, onde a centralidade se faz no próprio artefacto que está em desenvolvimento. Eu, quando falo em artefactos, também quero referir a instalação. Não é? Um artefacto, por regra, referimos a um objeto, não é? Tangível, mas poderá também ser intangível. Uma instalação será, poderemos dizer que é um artefacto mais complexo, que ocupará uma sala, não é? E permitirá uma imersão do próprio utilizador. Não é? Depois faremos algumas conclusões e a discussão e a reverberação final, como eu sim espero que aconteça, com perguntas. Bom, os agradecimentos, eu fui buscar fotografias que tirei quando estive aí em São Paulo, agradecer à Universidade Presbiteriana Mackenzie, o programa da pós-graduação em Educação, Arte e História da Cultura, às professoras Rosana Schwartz, João Clemente, Pedro Buck, esqueci-me de mencionar o professor Pedro Buck e o professor Marcelo Bueno, que como responsável de toda essa magnífica espaço, não é, da Universidade de Mackenzie. A dona Mariana Rodrigues, não posso esquecer, e toda a equipa, me desculpem não ter aqui o nome, mas sei que está toda uma equipa por trás a ajudar. E necessariamente ao professor Dr. Celso Prudente, da Universidade Federal de Mato Grosso, e também professor bastante ativo, convidado na USP, a quem agradeço naturalmente. Podemos ver por esta fotografia como estamos sorridentes, olhando para o futuro, porque sei que os projetos vêm aí naturalmente, não é? E, portanto, o professor Celso Prudente, um grande mediador e potenciador de colaboração em rede, mais uma vez agradeço, Celso, estás-me a ouvir. Vamos falar das influências fundacionais na média arte digital. Nós podemos encontrá-las até o início do século XX. É importante que os estudantes que se queiram interessar por esta área possam ir buscar estas referências, porque, apesar de terem 100 anos, né, neste momento têm 100 anos, pouco mais de 100 anos, ela já tem a gênese da moderna arte, da arte contemporânea, quando pensamos na média arte digital ou na arte mídia digital,
como um dos movimentos, um dos ramos da arte contemporânea. Portanto, o movimento Dada começaram com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, como um protesto contra a guerra e os interesses burgueses, nacionalistas e colonialistas, onde a arte estava essencialmente definida, né? Vistos como a causa raiz da guerra e contra a conformidade cultural e intelectual, sobretudo contra a conformidade cultural e intelectual na arte e mais amplamente na sociedade, que correspondia à guerra, né? O movimento Dada começou em 1916, em Zurique, no famoso Cabaret Voltaire, depois em Paris, em Berlim, Nova Iorque, e ainda houve, enfim, um renascimento do movimento Dada em Nova Iorque nos anos 50. Essencialmente, a ideia era vamos quebrar com regras e com tudo aquilo que é definido como arte e aquilo que é definido como não sendo arte, sobretudo aquilo que é definido como não sendo arte, né? Características do Dada, inconformidade com as regras e convenções aceites. O escândalo foi o leitmotiv, naturalmente, porque havia necessidade de ruptura para chocar o seu público, confrontando para uma autoconsciência. Abraçou o caos, a antilógica e a racionalidade, foi apresentado até como alguma forma de anti-arte, e é interessante, na moderna mídia arte digital, ou arte mídia, nós encontramos pessoas criadoras, que naturalmente são artistas, mas alguns deles não se querem afirmar como tal, e portanto, por vezes até se afirmam como anti-arte, não é? E depois uma certa forma de niilismo, bom, não é importante para nós aqui, mas mostra também essas várias linhas, e algumas delas realmente influenciaram e continuam a influenciar a arte digital, a média arte digital. Eu gosto sempre de usar este exemplo da Fontaine. Como sabem, o Marcel Duchamp submeteu esta peça, um ready-made, não é? Portanto, o ready-made era a utilização de objetos imediatos do dia-a-dia, muitos deles funcionais, naturalmente, sendo funcionais, não tinham essa dignidade de serem classificados como objetos de arte, e o Marcel Duchamp, um dos elementos principais, eu poderia dizer que principal do movimento Dada, além de muitos outros, não é? Submeteu esta peça, e que naturalmente muitas pessoas me dizem, não foi aceita. Realmente foi aceita, mas foi excluída da exposição principal. E, portanto, de alguma forma demonstrou como havia uma definição, enfim, homogénea daquilo que seriam os cânones da arte, né? E, portanto, eu fui buscar aqui, enfim, uma frase do Marcel Janco, um dos participantes, fundadores também do movimento Dada. We had lost confidence in our culture. Portanto, houve um momento de ruptura, né? Everything had to be demolished. We will begin again after the tabula rasa. Portanto, era preciso começar da tabula rasa. E, portanto, aquilo que se fez no Cabaret Voltaire era para voltar, reiniciar e instalar aquilo que seria formas alternativas de estimular o engenho criativo, né? Um exemplo, por exemplo, de uma peça que já era interativa, o Rotary Glass Plates, né? Era uma peça que tinha um conjunto de pratos que podiam ser acionados para rodarem, não é? E criarem um efeito visual interessante. Uma peça do próprio Marcel Duchamp, em Man Ray, 1920, an interactive machine that invited users to interact with concentric rotating glass plates to generate visual effects. Características fundamentais. Já era interativo. Parece que a arte interativa é algo só dos nossos anos, mas não são, dos nossos dias. Espontâneo e dinâmico. E apelava a outros sentidos, nomeadamente o táctil, tocar na própria peça. E a visão em profundidade, não é? Poder, de alguma forma, apreciar a peça também em profundidade. Não estamos a falar que sejam elementos completamente inovadores, mas transformaram-se em elementos centrais da própria criação. Outra peça, também desse tempo, ainda se pode considerar com forte influência desse tempo, Kinetic Sculpture Moving, por Laszlo Moholy-Nagy, a device for creating light sculptures by projecting silhouettes in movement. Portanto, aí a interação, que eu saiba, não era possível, porque envolveria, enfim, seria perigoso, mas envolve uma outra característica, apela por uma outra característica que nós encontramos também na arte contemporânea, que é a noção do volátil, da volatilidade, um certo sentido de virtualidade. Espontâneo e dinâmico, mais uma vez, e apelando a outros sentidos, nomeadamente a audição, porque toda a peça rodava, gerava um determinado som. Também poderia ser acrescentados odores dos materiais e a visão em profundidade. Portanto,
São elementos importantes que estiveram na gênese da moderna média arte digital. Os dadaístas adotaram os princípios da abstração, a espontaneidade e a casa, empregaram a técnica de colagem, de estranhas justaposições de imagem e texto para criar a sensação de absurdo. Uma forma que hoje em dia é explorada graficamente já com o suporte dos computadores, não é? Que é a colagem. Não é? Até se faz colagem para coisas bem concretas como visualização de informação, não é? Fazer vistas sobre dados, volumes de dados, não é? Os dadaístas estavam unidos não por um estilo comum, mas por a sua rejeição das convenções na arte e no pensamento. À medida que o movimento dada declinou na década de 20, a maioria dos seus seguidores mudou-se para o surrealismo e para outras linhas. Bom, um outro movimento que tem uma forte influência também ainda existe na atualidade, mas o importante é que influenciou a média arte digital, que é a arte conceptual. Um movimento iniciado na década de 60, também com raízes nos trabalhos pioneiros de alguns artistas dadaístas, principalmente aqueles que faziam ready-mades, né? Ready-mades usando objetos comuns, né? Como por exemplo Fontaine, o artista americano Joseph Kosuth, no ensaio de 1969, Art After Philosophy, quando escreveu toda a arte depois do Duchamp, recordamos Duchamp, é conceptual na natureza porque a arte só existe conceptualmente. Claro que esta afirmação é polémica, não é? Porque coloca-se a técnica completamente em segundo lugar. Mas é curioso que os artistas contemporâneos de média arte digital normalmente se constituem em equipa, têm normalmente, enfim, o artista principal, se quisermos, o criador, que se recorre de uma equipa. E, portanto, o foco, muitas vezes, do trabalho principal é nesse momento, é o momento em que se cria o conceito e em que se trabalha o conceito. E depois a equipa vai implementar aquele conceito. Não é? É, por exemplo, que faz a Joana Vasconcelos, uma conhecida artista contemporânea portuguesa. Não é? Na arte conceptual, a ideia é rei, quer dizer, a ideia ou o conceito são reis, não é? É a parte mais importante. When the artist uses a conceptual form of art, it means that all of the planning and decisions are made beforehand. Portanto, há uma noção também de planeamento, não é? Que nós encontramos na moderna média arte digital. E, portanto, isto é uma afirmação do Sol LeWitt, um dos fundadores deste movimento, já de 1967. Peças como esta, Race de Kooning Drawing, que eram essencialmente um quadro, uma peça, que nasce apagando, se quisermos, um conjunto de desenhos. Obviamente aqui a ideia é proporcionar outras dimensões que a arte proporciona, que é o questionamento, não é? Não é propriamente a peça em si como um fim, mas a peça como um meio para o questionamento. Não é? A arte conceptual aqui, a ideia e o conceito são o mais importante do trabalho. Características principais, o conceito ou a ideia é rei, não necessariamente estético, portanto, essa questão do estético na dimensão, se quisermos, do sublime e do belo, não é uma questão que se coloque, mas muito mais na dimensão em que a estética faz questionamentos, não é? E apela a outros sentidos. Não é? Depois, o movimento de fluxos. Também é importante que os estudantes que queiram estudar esta área também estudem um pouco os trabalhos do movimento de fluxos. Explora a noção do acaso e arte baseada em instruções, que está na base, enfim, de toda a arte suportada em algoritmos. Exemplos são as obras do compositor John Cage, como sabem, muito conhecido, e o George Mascunas, que organizaram o primeiro evento de fluxo em 1961, em Nova Iorque. O fluxo explorou a ideia da arte gerada por instruções, algorítmica, assim como a imersão em público. Algoritmo no tempo em que os computadores ainda não eram um lugar comum, não é? Ainda não existiam os computadores pessoais, não é? Os computadores ainda ocupavam grandes salas, não é? Mas já havia esta ideia da arte gerada por instruções, não é? E a imersão do público, forçando formas de interação entre este e os artefactos. Portanto, naturalmente, o movimento de fluxos, para além de outros, não é? Mas o movimento de fluxos proporcionou ou levou ao aparecimento das instalações, não é? A ideia da imersão, em que o utilizador emerge dentro, enfim, numa peça, numa instalação e realiza uma experiência. Não é? Depois, naturalmente, os primórdios da computação, não é? Em que a ideia era, essencialmente, gerar transformações de elementos visuais
combinando-os, usando o próprio computador para fazer esse trabalho. E depois o artista naturalmente escolheria a imagem melhor conseguida. Claro que estas imagens que aqui estão, que são, enfim, fazem parte da história da média arte digital, da arte digital, o beija-flor, o hummingbird, é um bom exemplo de animação gerada por computador. Obviamente, hoje, quando olhamos para estas imagens, dizemos que são muito arcaicas. Qualquer criança faria uma imagem, enfim, uma composição muito mais complexa, muito mais rica. Mas estamos a falar numa composição feita em 1967 por Charles Cesuri, obviamente usando impressão com plotters e todas aquelas formas de impressão arcaicas, né? O Charles Cesuri, pelo menos há 5 anos atrás, ainda estava ativo, já bastante velhinho, continuou a trabalhar e fez coisas já combinando, criando, não é? Peças essencialmente virtuais, digitais, usando combinações de elementos gráficos, não é? E a ideia é experimentar, é pesquisar, fazer research, não é? Experimentar, ver o que é que se consegue fazer com a ferramenta computação, não é? Não posso deixar de mencionar ainda, porque são peças que foram desenvolvidas até, enfim, o advento da World Wide Web, não é? No 93, 91, 92, 93. Esta peça é da Krista Sommerra e do marido, que nessa época eles apresentaram esta peça na Ars Electronica, uma das maiores feiras, enfim, eventos de arte digital, arte eletrónica, organizada todos os anos, anualmente em Linz, na Áustria. E vejam, em 94, eles já desenvolveram e desenvolveram naquela altura uma peça chamada A Volve. Eu tenho um vídeo, penso que não teremos tempo para ver, mas eu darei depois o link. A arte que explora conceitos de vida artificial e inteligência artificial. Essencialmente, o que a peça fazia era, num editor 2D, o utilizador, fruidor, vocês chamam-lhe usuário, não é? Usamos a expressão que se usa no Brasil, o usuário desenhava uma figura, não é? Bidimensional, e essa figura transformava-se num ser que depois se animava dentro de um tanque com o aspecto de um tanque de água, não é? Com água, não é? E essa figura ganhava vida. E a figura evoluía, não é? Evoluía dependendo, a sua evolução dependia não só da interação com os outros seres que ali estavam, mas também da interação com o próprio utilizador. E, portanto, foi uma peça que já apelava àquilo que é hoje em dia a utilização da inteligência artificial, não é? Depois, é importante também referir o Oulipo, ou Ouvroir de Littérature Potentielle, uma associação literária artística francesa, fundada em 1960, por Raymond Queneau e François Illionet. Explora-se ainda, porque ainda há quem faz coisas neste grupo, o conceito de processo combinatório estrito baseado em regras. Mais uma vez, a poesia dadaísta, em conjunto com a noção de acesso aleatório. Eu estou aqui a frisar alguns destes conceitos, portanto, que estão marcados a negrito, porque são conceitos importantíssimos. Acesso aleatório é uma das características diferenciadoras da média arte digital, não é? Trata-se de uma forma de aleatoriedade controlada para gerar e ativar instruções para acesso e processamento de informações. Essencialmente, a poesia e a literatura, o que eles faziam essencialmente era faziam desconstruções das próprias construções frásicas para gerar qualquer coisa que poderia eventualmente não ter nexo, não é? Entre outros trabalhos, não é? E era um pouco este tipo de trabalho que este grupo Oulipo desenvolveu. E que influenciou fortemente aquilo que hoje em dia é chamada software art e também a própria arte digital, até porque trouxe conceitos como são a aleatoriedade controlada ou acesso aleatório, não é? Ainda um grupo que podemos considerar também dentro dessa história, que é o grupo EAT, Experiments in Art and Technology, fundado por Billy Clover, iniciou colaborações entre artistas, engenheiros, programadores, pesquisadores e cientistas que se tornariam e continuam sendo uma característica diferenciada das atuais comunidades média arte digital, ou seja, geralmente envolvem o trabalho colaborativo de uma equipa multidisciplinar. Isto quer dizer que o trabalho de criação e investigação em média arte digital é quase sempre, eu diria, é quase mandatório, usando a expressão inglesa,
ser realizada por uma equipa multidisciplinar. Porquê? Porque trabalha com diferentes materiais. Não tem só a computação, não é, envolvida. Poderá ter elementos eletrónicos, poderá ter materiais sensíveis que devem ser tratados, poderá ter a própria instalação envolver outros materiais, como madeiras, ready-mades, eventualmente, também, não é? O compositor alemão Karl-Heinz Stockhausen explorou o conceito de realidade controlada na própria música eletrónica e a própria incerteza chamada caso controlado na composição serial, não é? Portanto, são coisas que se fizeram também recorrendo e que nós podemos hoje considerar dentro da história da média arte digital. Vamos ver agora um resumo para avançarmos então para aquilo que é a discussão sobre a moderna média arte digital. Portanto, o resumo das influências fundacionais, desde Dada até ao IAT e a própria peça à Volve da Christa Sommer e do marido. Em conformidade com as regras aceitas e as convenções, adotaram o caos, a antilógica e a racionalidade. Bom, são elementos que não são importantes, quer dizer, não são prioritários, embora sejam importantes. A interactividade, naturalmente, é um dos elementos-chave. A espontaneidade e a dinâmica. Apelo a outros sentidos, naturalmente. A volatilidade, um certo sentido de virtualidade, é absolutamente fundamental na atualidade. O conceito é rei, a ideia de que o conceito é rei. A ideia é que não temos que entrar necessariamente numa discussão sobre qual é a estética adotada, até porque a própria definição de estética se encontra em constante alteração face àquilo que é a volatilidade da média arte digital, a arte baseada em instruções pré-definidas, a imersão do público na obra de arte, procedimentos gerados em computador e eletricidade controlada, portanto, são elementos que naturalmente fazem, e a exploração de conceitos de vida e inteligência artificial, que hoje em dia são uma das linhas mais ricas e com imenso potencial naquilo que é a arte contemporânea. Agora, importante é discutirmos sobre o que é uma estética da média ou da mídia digital ou da arte mídia digital, não é? Dos mídias digitais, não é? Eu fui buscar alguma reflexão que eu já fiz no passado, nomeadamente um artigo que eu escrevi em 2017, que ainda hoje eu uso, enfim, para alguns textos que vou escrevendo. Qualquer discussão sobre a estética ou os discursos estéticos inseridos em contextos práticas contemporâneas, e veja que o discurso estético é toda a forma de manifestação que poderá ter valor estético. A manifestação na contemporaneidade pode ser manifestação visual, auditiva, não é? Sonora, musical, outras, não é? Qualquer discussão sobre a estética ou os discursos estéticos inseridos em contextos práticas contemporâneas abarca necessariamente o pensamento de Kant. É interessante, porque conseguimos ir buscar, esta é a afirmação que eu faço, conseguimos ir buscar o Kant, para além de outros, se quisermos, não é? Quando realiza uma profunda análise da arte e do seu impacto na vida do ser humano. Já não é uma questão de uma arte dos museus confinada a uma elite, consumida por uma elite, ou um grupo reduzido, socialmente apartado, mas é uma arte para todos, tendencialmente para todos, porque usa um meio, não é? Um meio que são os mídias digitais, que são tendencialmente ubíquos e acessíveis a todos, não é? Portanto, o seu impacto na vida do ser humano, diferenciando as questões relacionadas com a arte propriamente dita, a forma dos juízos de caráter estético sobre os objetos de arte e outros, e aquelas questões de natureza mais teórica. Portanto, conseguimos separar estas questões, não é? Para nós é completamente desconhecido, isto já é o Kant, citado em Gil, é completamente desconhecida qual possa ser a natureza das coisas em si, independentes de toda a receptividade da nossa sensibilidade. Não conhecemos ela senão a maneira que temos de percebê-las. Maneira que nos é peculiar, mas não tão pouco deve ser necessariamente a de todo o ser, ainda que seja de todos os homens. Portanto, é a questão da maneira como nós apreendemos, consumimos todos estes objetos que, de uma forma crescente e diria acelerada, vão sendo criados em todo o mundo e que nós vamos acedendo através dos meios digitais cada vez mais em rede. Estou sim? Estou sim? Kant está necessariamente na gênese da definição de experiência significativa, que é uma definição muitíssimo importante. Muitíssimo importante. Significativa da contemplação estética, em voga na teoria e prática das várias artes contemporâneas, que se expandem para definições em torno do artefacto e da perspectiva polissémica,
nesta ideia dos vários sentidos, das várias perspectivas, né, dos vários sentidos, que o mesmo pode explotar no observador, levando este a assumir outros papéis, incluindo co-criador do próprio objeto apreciado. Em que o fruidor, o observador, pode ele próprio ser co-criador do próprio objeto apreciado. Os artefactos de arte e cultura digital são aqueles que nós consumimos diariamente, né? Não assumem apenas a forma de expressão ou declaração da subjetividade humana, mas são parte indissociável das afeições do espírito. Eles já se tornaram parte do nosso dia-a-dia. Já não são mais objetos confinados num determinado espaço para apreciação, no templo, se quisermos, da arte e da cultura, que são os museus e as galerias de arte, não é? Citando Machado, 2004, um autor brasileiro, o desafio atual da arte mídia, vejam, 2004, não está, portanto, na mera apologia ingênua das atuais possibilidades de criação, que são imensas, e todos os dias temos novas. A arte mídia deve, pelo contrário, traçar uma diferença nítida entre o que é, de um lado, a produção industrial de estímulos agradáveis para as mídias de massa, que é o que nós temos em crescimento e em crescendo, e, por outro lado, a busca de uma ética, de uma estética para a era eletrónica, nesse caso a era digital, não é? Eu penso que é esta segunda parte que nos preocupa essencialmente. Não ficamos deslumbrados com esta produção industrial, produção em massa, não é? De estímulos agradáveis para as mídias de massa, mas sim a busca de uma estética, de uma ética e de uma estética para essa era eletrónica, não é? Até que ponto podemos e devemos permitir esse consumo desenfreado e não nos devemos pôr também a nós próprios um travão, não é? A realidade virtual, a vida artificial e a inteligência artificial, como sistemas incorporados à arte, pressupõem novas experiências participativas e interativas que permitem integrar o espectador num contexto da própria obra. Um elemento que já tinha abordado. O diálogo entre a obra e o espectador se estabelece não só sobre a base da linguagem ou da reflexão, mas, sobretudo, de uma maneira prática e intuitiva, no sentido circular da comunicação, na medida em que se estimula a própria ação do público no entorno da obra. Portanto, o público passa a ser uma parte indissociável e, portanto, a interatividade, a interação desse público é absolutamente fundamental. E, portanto, isto é citado pela Gianetta, uma autora brasileira também, muito conhecida nesta área. Daqui advém, podemos concluir daqui, que a estética da média digital se confunde, ou dos mídias digitais, eu estou a corrigir, se confunde corrigir para o português do Brasil, se confunde com a estética dos artefactos computacionais, ou dos artefactos digitais, que integra ou desdobra-se nas várias estéticas do artefacto como mediador de experiências significativas, junto de um público interventivo, tomado como pessoa individual ou em grupo. E é aqui que nós temos que ir procurar essas estéticas, não é? Mas vem-nos uma definição, temos vindo a falar de artefactos. E é, de facto, uma definição muitíssimo importante. Bom, do latim, artefactos, feito com arte, se quisermos, não é? Considera-se arte e cultura, portanto, são definições que nós tomamos como base, como um fenómeno social, consequência da interação social, da manifestação individual e coletiva, que se estabelece conjuntamente através de um espaço comunicacional e informacional comum, aquilo que nós estamos a usar agora, com esta aula, nós estamos a usar aqui um espaço comunicacional e informacional comum, abarcando artefactos ditos culturais e artísticos. Esta minha apresentação PowerPoint é um artefacto, poderemos dizer, de natureza cultural, não é? Ora, de tal maneira que, dessa forma, os artefactos são parte importante e a média arte, ou usar o artefacto como um elemento centralizador da sua atividade, também nos permite depois fazer análises mais finas na apreciação destes próprios artefactos, não é? Não é por acaso que pedimos aos alunos de doutorado, por exemplo, que, entre outras coisas, realizem exercícios de seleção de artefactos digitais, de natureza cultural, artística, e os possam apreciar, não é? Apreciar no sentido de os descrever e fazer uma apreciação não só objetiva como subjetiva. Tais artefactos, alguns podendo ser intangíveis, constituem de facto resultado do fenómeno cultural e artístico. Eles estão sempre produzidos, nos dias de hoje, muitos. Eles são expressão do imaginário individual e coletivo localizado ou globalizado. E pelo facto de nós cada vez mais trabalharmos em rede, estes artefactos cada vez mais são uma expressão desse imaginário coletivo, sobretudo globalizado, não é? Eles chegam-nos através dos nossos sentidos, não temos outra forma. Induzem percepções, emoções, sentimentos, experiências cognitivas, etc, etc. Portanto, assim, podemos continuar. Objetos de arte ou artefatos podem ser descritos como objetos simbólicos que visam estimular emoções, eventualmente interpelar o pensamento e estimular a reflexão. Esta definição é muito boa
porque permite, a partir daqui, ir construindo digamos, todo um corpus, não é, teórico a partir desta definição. Eles são aprendidos através dos sentidos, são apresentados através de dispositivos e materiais físicos e tangíveis, ou mesmo intangíveis, digitais e virtuais, e combinam elementos expressivos para compor discursos estéticos. Visam transmitir uma mensagem, proporcionar uma determinada experiência, naturalmente, espera-se que significativa, sugestionando estados de consciência, induzir emoções e sentimentos. Portanto, esta definição de artefacto é naturalmente bastante poderosa. E queira Deus que realmente algum estudante se interesse por esta área, né? Os artefactos de arte e cultura digital incorporam as várias estéticas relacionadas com as experiências significativas que proporcionam, quando confrontam conceitos fundamentais relacionados com as afeições do espírito, da emoção, do sagrado, da contemplação. Primeira vez que estamos a ouvir aqui a palavra contemplação, incluindo a dimensão do próprio sagrado, da originalidade, da complexidade, da ordem, etc, etc, etc. Acrescida das dimensões da aleatoriedade, da virtualidade, já vamos ver porquê, e da interatividade, onde a técnica cede o seu lugar ao meio e contexto onde a experiência se concretiza. Portanto, a técnica quase que subsume e desaparece. O importante, na realidade, é ceder o lugar, o artefacto, digamos, emerge para proporcionar uma experiência significativa num determinado lugar em que tem um meio e um determinado contexto, onde essa experiência se concretiza. Podemos ver outras dimensões para essa estética dos mídia digitais ou da arte mídia, que é a noção do efêmero e volátil, quando o artefacto em parte ou no todo é constituído por componentes de existência fugaz, ainda que sem prejudicar os tempos adequados à realização da própria experiência. Da sociabilidade das experiências em rede, quando o conjunto de saberes e práticas acumulados num determinado contexto cultural ou em grupo, ou de grupo de interesse, servem de sustento e valorização da experiência de contemplação estética. Da aprendizagem. Estes artefactos podem ser mediadores para uma aprendizagem, para a própria aprendizagem, né? Quando o artefacto proporciona processos de aprendizagem. São dimensões muito importantes e que fazem parte dessa estética dos mídia digitais. Dos jogos e do ludismo, que são um elemento hoje em dia indissociável da contemporaneidade. Quando o artefacto assume dimensões de jogo e entretenimento. Do pós-humano, quando o artefacto assume características próprias de uma entidade inteligente, artificial e autónoma. É aqui que aparecem elementos de inteligência artificial, aquilo que são, enfim, os avatares, não é? Um sujeito não humano capaz de criar e de potenciar criação. Naturalmente eu coloquei isto entre parênteses, porque o capaz e o potenciar ainda é, enfim, uma característica humana, mas podemos de alguma forma já dizer que também é uma linha dessas diferentes estéticas. E da estética própria. Deixa este espaço em aberto porque é baseado na liberdade de definir critérios capazes de avaliar a sua própria criação e a própria ética adequada, não é? E é uma ética adequada a essa criação. Não é? A estética dos artefactos comunares reveste-se assim características de natureza multi, inter e transdisciplinar, nomeadamente quando abarca as próprias disciplinas académicas e pode trazer outras dimensões do saber ou da vivência humana, como são do sagrado, da espiritualidade, não é? Onde a arte se cruza com a ciência e tecnologia, almejando-se que a própria experiência proporcionada possa também abarcar outras dimensões de índole filosófica ou mesmo existencial. Estes artefactos representam, em última instância, manifestações de uma contemporaneidade eclética, naturalmente eclética, plural e complexa. Por isso é que estudamos e por isso é que nos esfalfamos sempre a correr para estudar estes fenómenos, não é? E precisamos, naturalmente, de trazer mais e mais e mais pessoas a refletir estes fenómenos dos mídias digitais e da arte criada com os mídias digitais. Bom, então o que é a média arte digital? Precisamos de uma definição aqui, não é? Média arte digital, ou arte mídia digital, usando a definição de Machado, é aqui definida como a arte que utiliza as tecnologias dos mídias digitais como processo ou meio, não é? ou como mediador ou produto ou resultado final, não é? Portanto, é uma definição que penso que neste momento é clara. A arte será a arte dos artefactos de média digital ou a arte dos artefactos de mídia digital, não é? A mídia digital é aqui todo um meio que se pode definir como todo o conjunto das tecnologias, ferramentas, mas desde todos os suportes
invisíveis, bases de dados, servidores, tudo isso constitui um meio digital, não é? Portanto, se pudermos definir como o medium contínuo da arte, como o meio onde o artista e investigador cria, não é? Nós temos sempre dois extremos, o mundo físico, real, permanente e passivo, e o mundo virtual, transitório, interativo e volátil. Necessariamente, aqui, a matéria-prima são elementos tangíveis, madeira, cerâmica, pigmentos, rocha, e depois já temos componentes mecânicos, elétricos, eletrónicos, e depois já elementos absolutamente virtuais, digitais virtuais. Não é? Temos artefactos elétricos, mecânicos, artefactos portados de computador e artefactos digitais interativos, até artefactos completamente apenas existentes no mundo virtual. Bom, ainda falando dessa estética dos mídias digitais, existem pelo menos 3 vetores basilares, há mais, certamente, não é? Que são muitíssimo importantes, que são este acesso aleatório, virtualidade e interatividade. Nós podemos, a partir destas 3 colunas, definir mais 3 ou 4, normalmente conseguimos definir mais 3, mas estas são as 3 colunas que suportam, se quisermos, essa estética dos mídias digitais ou da média arte digital. O acesso aleatório é o não determinismo em que se abre a possibilidade de acesso instantâneo, a computação permite isso, a elementos de mídia que podem ser recombinados e apresentados de novas formas. É como se, quando colocamos o computador de forma descontrolada a gerar ele próprio combinações visuais, sonoras, e o artista apenas tem que selecionar aquelas combinações que ele considera realmente valiosas. E, na realidade, é o computador que permite esse tipo de acesso aleatório, né? O não determinismo. A virtualidade, quando o objeto físico migra para o virtual, o objeto conceptual, o conceito por si torna-se perceptível através da sua virtualização, não é? E a interatividade necessariamente permite a imersão, não é? O observador assume um papel ativo na obra, podendo influenciar o seu estado, criando novas instâncias da própria obra. Não vou explicar esta imagem, vejo que agora não tenho muito tempo, mas aqui podemos, é uma imagem que eu desenvolvi há algum tempo esta parte, mas podemos ver as várias formas de arte digital que se aproximam mais ou menos de cada uma destas três colunas, né? Bom, vamos falar na investigação agora, nesta área, que é uma área necessariamente multidisciplinar, transdisciplinar. O ciclo de criação e investigação confundem-se, não é? E vamos ver porquê. O processo de criação em média arte digital baseia-se principalmente em colaboração entre os artistas e uma equipa multidisciplinar. Já vimos isto, desde a arte, ciência, tecnologia e o design. O design é um aumento da mensagem do artefacto e da experiência. É uma das tarefas mais importantes. É o design e desenvolvimento da própria mensagem do artefacto e da experiência. Quando falamos aqui em artefacto, podemos estar a falar na instalação artística, não é? O meio digital informático está sempre presente, atravessando todo o processo de criação. Hoje em dia já existe um movimento pós-digital, não é? Em que não é o abandono digital, mas o que se faz, o que esse movimento pretende, é que valoriza-se, sim, a própria peça, ainda que o digital esteja subsumido, que esteja presente, não é? Valoriza-se a peça pelo material em si, não é? E é um processo não linear. O ciclo de criação é necessariamente um processo não linear. Por observação, temos feito, sobretudo os nossos alunos de doutoramento, alguns deles hoje artistas reconhecidos, nós podemos constatar que existe, procurando organizar, há cerca de uma década e meia, procuramos organizar, recordo que eu tenho uma formação de engenheiro, e, portanto, naturalmente procuro sistematizar todas estas questões. Foi possível desenhar este ciclo, enfim, procurando refletir aquilo que acontece na prática, o ciclo de criação, né? Onde do lado esquerdo nós temos o desenho da própria mensagem e do lado direito temos a implementação do artefacto, não é? Passamos desde uma visão primordial, certamente haverá uma equipa envolvida, e este circuito não tem que ser feito sempre neste sentido. Pode haver avanços e recuos, não é? Onde temos o desenho do conceito, o desenho da narrativa, do guião, o desenho da experiência, depois deste lado o desenho do próprio artefacto, a implementação do artefacto, e depois o próprio planeamento e exibição do artefacto. E depois o artefacto final e o público que o vai, enfim, fruir, que o vai utilizar, que vai ter a realizar a sua experiência.
E depois temos aqui no meio um elemento muitíssimo importante chamado meditação estética, que é uma fase muitíssimo importante, porque é aquela em que o utilizador, criador neste caso, olha para aquilo que desenvolveu até aquele momento e vai fazendo uma espécie de contemplação, reflexão, contemplação. Eventualmente vai revisitar aquilo que desenvolveu até ali e até poderá levar a abandonar e iniciar do novo. O criador emerge num processo de intensa reflexão que resulta do amadurecimento gradual da sua visão inicial, teoria, da experimentação prática com as tecnologias e os materiais, portanto, a necessidade de experimentar novas ferramentas, novos materiais, não é? E quando falamos de novas ferramentas, novos materiais, necessariamente no mundo digital, elas estão a aparecer sempre novas, com novas potencialidades, não é? Portanto, é um processo que não termina nunca. E da construção efetiva ou materialização dos protótipos e do próprio artefacto, a poeses, não é? Que refina ou abandona enquanto redefine o seu significado e forma. Todo este processo é o processo que nós podemos ver nestes ciclos de criação, que envolve ciclos de reflexão, introspecção e construção, ou mesmo abandono, e depois materialização. Apesar dos artistas adotarem geralmente um processo definido e planeado, isto é, partem de um conceito inicial que pode eventualmente evoluir em ciclos de avanço e recuo, até ao artefacto final, constata-se também que tal não acontece necessariamente de forma sistematizada e consciente. Portanto, é um erro, nós observamos isso, é um erro procurar sistematizar o próprio processo. Os artistas, muitos deles não têm noção sequer, nem sequer pensam nisso. Têm a sua própria forma de criar e, portanto, não há necessariamente uma sistematização consciente. Ela poderá estar, alguns, de forma de sistematização, mas o que pode normalmente acontecer é ser aleatório e espontâneo, todo este processo. Não é? Voltando novamente ao nosso ciclo, trata-se, nomeadamente, da meditação estética, eu volto atrás, só para poder ver, que é esta fase aqui, meditação estética, todo este circuito, meditação estética, trata-se da atividade central do processo de criação em média arte digital, pois representa os momentos de contemplação onde o criador revisita a sua visão seminal à luz das decisões tomadas durante o desenho e o desenvolvimento do artefacto. Por isso é que ela é central, não é? A meditação estética conduz por dois vetores fundamentais que nós podemos, de alguma forma, discernir. A apreensão estética, relacionada com a necessidade de proporcionar uma experiência perceptiva de prazer, sentido ou satisfação, ou outras. Não é? E a inovação tecnológica, que é, se eu estou perante tecnologia, eu vou procurar inovar aí. E, portanto, a inovação tecnológica abarca as questões de exploração das características de maior potencial da tecnologia, no sentido deste poder efetivamente funcionar como força condutora, indutora, para a criação de novos discursos estéticos. É procurar, face ao potencial da tecnologia, realmente inovar, ir até ao limite daquilo que a tecnologia pode oferecer, tendo em conta os meus objetivos de criação. O criador em média arte digital procura novas significações. Veja, isto é o que procura também o investigador, viajando num processo de questionamento e de construção de pontes consigo próximo e com o mundo que o rodeia. A média arte digital é em si intrinsecamente intervencionista, porque se concretiza comumente em artefactos interativos que conduzem à participação do outro, envolvendo, interpelando, convocando, abarcando assim uma perspectiva estética naturalmente kantiana. O artista digital vive as suas práticas, representa as suas significações, questiona as suas posições, ideias e conceitos à medida que integra conhecimento, prática e materialização através de experiências estéticas suportadas pelos artefactos, que proporcionam, sobretudo, sentidos, significações em detrimento dos factos. Citando Silverman, de 2000. Vejam, já lá vão mais de 20 anos. O processo de criação em média arte digital, assim, ele próprio, transforma-se num processo de investigação em arte e tecnologia, onde propicia a criação de novos discursos estéticos, novas experiências artísticas, novas aplicações e significações da tecnologia. Por vezes, neste processo de criação, a tecnologia ganha sentido, ganha outros significados. Em suma, permite ampliar significações e sentidos que se revelam através de sucessivas interpretações das relações complexas que são continuamente criadas, recriadas e transformadas. E, portanto, o que é que se quer necessariamente quando se faz a investigação
em arte, neste caso média arte digital, visa-se criar novo conhecimento, que passa por diferentes naturezas, não é? Pode ser pensamento estético ou narrativas estéticas, não é? Eu posso ter proporcionado a criação de novo pensamento, eu de repente deixei de ter som, não sei se me estão a ouvir. Alguém que me responda. Estou? Sim, ouvindo. Estou ouvindo, sim. Não, Tranquilo. obrigado. Não, é porque, como eu não vos estou a ver, eu estou a ver o ecrã completamente ocupado pela minha apresentação, de repente fez-se um silêncio, fiquei com receio que tivéssemos ficado sem ligação. Novos e ampliações de significações e sentidos, portanto, é preciso muita reflexão e contemplação. Novas ampliações, novos e amplificações do pensamento e perspectivas críticas, experiências, práticas e técnicas artísticas. A investigação pode ser no desenvolvimento de novas experiências, no desenvolvimento de novas práticas, no desenvolvimento de novas técnicas artísticas. Enfim, e deixo 3 pontos, porque sendo uma área multidisciplinar, pode ser também desenvolver aplicações, não é, das próprias tecnologias, novas experiências com as tecnologias, ou novas significações das próprias tecnologias. Coisas que nós, enfim, dificilmente poderemos agora aqui listar. Necessariamente esse conhecimento, não é? Contrariamente ao conhecimento artístico puro e duro que se apresenta perante um público e será fruído pelo público e fechou, não é? E necessariamente o artista depois usará esse conhecimento para as próximas peças ou partilhará com o público ou com a sua equipa. O conhecimento que resulta da investigação científica em arte, em média arte e tal, tem que ter algumas características necessariamente, que é aquilo que é o conhecimento, enfim, rigoroso, não é? Tem que ser compreensível, inteligível, demonstrável, defensável perante os pares, não é? Suportado em evidência, eventualmente replicável, não é? Isto é preciso ser aqui colocado, até para os alunos não terem ideia de que basta um artista criar no seu ato de criação, desenvolver as suas peças, e per si cada peça já é um ato, se quisermos, de conhecimento científico. Até pode ser, mas é preciso apresentar todo um discurso suportado em evidências e ser eventualmente replicável e defensável perante os pares, não é? Quando a tecnologia induz vivências, viagens e questionamentos, portanto, já estamos agora a falar na própria investigação, o artista digital embrenha-se e vive numa região de contínua fronteira, sempre em mudança, porque as tecnologias estão sempre a mudar, acompanhando a rápida evolução das tecnologias digitais, questionando, interpretando e gerando novas significações. O artista digital intervém no mundo através do artefacto, este assume um papel central, necessariamente. Portanto, aquela figura do ciclo de criação transforma-se num ciclo de investigação, com algumas novidades, não é? Em que eu vou colocar aqui, portanto, vou colocar aqui ciclos internos de revisita, reverberação, revisita, questionamento, revisita, interpretação. Portanto, são ciclos internos de grande questionamento, de grande reverberação, de grande reflexão, de revisita necessária àquilo que está a ser desenvolvido. Isto é feito individualmente, é feito em equipa. Necessariamente, como eu disse, existe um artista, que será o artista principal, e a sua equipa, não é? Que, no final, o que é que resulta? Não só temos um artefacto final, mas o artista irá proporcionar não só o artefacto final, que será exibido, apresentado a um público, mas poderá resultar deste processo também, e em paralelo, novo conhecimento rigorosamente produzido e com características daquilo que é denominado o conhecimento científico, não é? Novas ampliações, significações, sentidos, cursos estéticos, experiências artísticas, suportado em documentos, em reflexão e validado pelos pares, não é? Portanto, eu gosto muito desta figura porque mostra as várias fases daquilo que é da visão à transformação, gerando novo conhecimento, em que esta mescla entre o processo criativo e o processo de investigação se misturam, não é? As fases azuis são as fases, se quisermos, mais espirituais ou intelectuais, e as fases vermelhas são aquelas onde é preciso, onde se tem que desenvolver, não é? Onde se tem que se materializar, não é? E, portanto, nós partimos de uma visão para eventual reverberação. Bom, a reverberação também se baseia sobre a própria experimentação. Eu tenho uma visão, depois vou fazer experimentação sobre materiais, eventualmente sobre esquiços. Depois partirei para a própria criação, eventualmente
para concretizar, irá gerar reverberação, intervenção, essa intervenção poderá gerar reverberação, claro que há aqui mais ligações que nós poderíamos usar, e em última instância irá gerar transformação na sociedade e no própria equipa, no próprio criador e na própria equipa envolvida nessa criação. Portanto, a transformação será, se quisermos, entre outros, um dos aspectos mais sublimes desta mescla entre a criação e a investigação em média arte digital. Ou seja, a pesquisa em média arte digital adota comumente a abordagem baseada na própria prática artística. Durante anos, neste doutorado que eu criei e dirigi, tínhamos dúvidas essenciais qual é, enfim, os métodos, metodologia de investigação a propor aos estudantes, já que adotávamos uma postura multidisciplinar. E a prática concreta, real, veio demonstrar que é a investigação baseada na própria prática artística, ao longo do próprio ciclo de criação, em torno da materialização do artefacto. E podemos concluir, entre outras coisas, que quanto mais profundo o processo de meditação, experimentação, construção, vejam este ciclo, meditação, experimentação, construção, e depois eventualmente para a meditação, e depois novamente para a construção, materialização na construção, realizados nos momentos apropriados, que incluem pausas e períodos de intensa atividade, maior a propensão para alcançar resultados de elevada qualidade estética, na perspectiva da experiência proporcionada, das reflexões realizadas, assim dos resultados da pesquisa obtidos. Não é possível, digamos, atingir elevada qualidade estética ou resultados válidos, não é, de pesquisa, se não houver esses momentos pausados de meditação, experimentação, construção, que eu também chamo de ação-contemplação, não é? Nós temos atividades de ação e temos atividades de deliberação, contemplação, não é? Ainda recordando esta figura, portanto, a meditação estética, que é aquele elemento central, já agora numa perspectiva de criação-pesquisa, implica uma postura de contemplação ou deliberação acerca dos motivos, motivações mais profundas e intrínsecas face ao sentido e significado do artefacto almejado, numa perspectiva que se informa como um momento de cariz interventivo, como eu já referi. A meditação estética representa aqui ainda a concepção e criação de mecanismos de questionamento do mundo, através de um processo de interação com o artefacto em desenvolvimento, enfim, possam abrir portas para novas percepções, em última instância, novas experiências artísticas e de contemplação estética, seja para o criador ou os criadores do artefacto, mas sobretudo para o público consumidor. E a figura é redesenhada para incluir a colaboração em rede. Porquê? Porque cada vez mais, e em crescendo, estes processos de criação / investigação se fazem em rede, com equipas multidisciplinares, mas espalhadas e usando a rede, espalhadas em diferentes localidades, usando a rede, partilhando, enfim, espaços comunicacionais e informacionais comuns, e, portanto, existem aqui várias oportunidades em que essa colaboração em rede pode acontecer, não é? E, portanto, estamos a falar de uma intervenção local e global perante a emergência das equipas de criação mistas a operar através de espaços comunicacionais e informacionais na rede global. O âmbito interventivo dos artefactos de mídia arte digital podem assumir uma dimensão global, não é? Isto é tanto mais real quanto maior a ubiquidade dos médias digitais, dos mídias digitais e os objetos de arte criados a partir destes, não é? Agora vamos mostrar rapidamente alguns exemplos que eu fui buscar naturalmente, me perdoem, dos nossos alunos de doutorado, do doutorado em média arte digital, uma instalação Pixel 2, uma instalação criada que combinava elementos digitais com toda uma instalação que proporcionava um espaço lúdico para estudantes. Esta é uma imagem tirada na sala in vitro, na Universidade Aberta, em Portugal. Cada instalação criada a partir da representação gráfica dos pixels, jogo óptico e ilusório inerente. Cada componente da obra, com uma diferente forma de expressão, suscita diferentes formas de interação. Os espectadores podem percepcionar a instalação através do toque, tocar e segurar as peças, vestir os próprios painéis, não é? Os painéis também tinham elementos que eram vestíveis, não é? Eu próprio vesti. Um outro artefacto que ainda hoje é muito utilizado é uma árvore de letras, para crianças já nos primeiros anos da escola, que estão a aprender a construir as primeiras frases. O artefacto representa uma árvore interativa que permite construir frases, explora uma forma de linguagem visual táctil interativa. O usuário toca em cada uma daquelas bolas, tem uma letra e pode ir construindo frases que depois
são enviadas por e-mail, se a professora os registar para a escola, né? Combina materiais físicos digitais e adota uma estética digital híbrida, não é? Com elementos digitais. Um outro artefacto que também foi bastante falado, ainda hoje gera também alguma apreciação, de um dos nossos estudantes, Rodolfo Quintas, recorre aos princípios da arte sonora para explorar o conceito de retratos sonoros dos utilizadores. Portanto, um espaço sensível e qualquer movimento dentro desse espaço, nomeadamente o movimento dos braços, de caminhar, não é? Dentro deste espaço sensível, portanto, era normalmente uma área triangular, como podem ver aqui, gerava sons, frases sonoro-musicais, não é? E essas coreografias espontâneas eram gravadas e passavam a ser uma espécie de um retrato sonoro daquele utilizador, não é? Da forma como, não é? Essa pessoa realizou um conjunto de coreografias naquele espaço. Este artefacto instalação teve imenso sucesso, ainda hoje está a ser desenvolvido para utilizadores cegos. Utilizadores cegos que naturalmente têm audição muito mais apurada, né? Podem ver o vídeo do nosso estudante. Bom, vamos concluir, e eu vou depois mostrar 1 ou 2 vídeos só para fecharmos. Conclusões. Os novos mídias digitais são hoje completamente ubíquos e omnipresentes. Os mídias digitais potenciam a criação de fenómenos e artefactos de cariz cultural e artístico, sobressaindo, entre outros, a média arte digital. A média arte digital é intrinsecamente multi, inter e transdisciplinar, proporcionando a criação de artefactos e instalações, performances interventivas e críticas na e da sociedade contemporânea. A investigação pesquisa em média arte digital suporta-se da própria prática artística em torno da criação de artefactos digitais em ciclos de ação-contemplação, materialização versus reverberação, envolvendo equipas multidisciplinares. A criação e pesquisa em arte e média digital são, em grande medida, indissociáveis, apenas no nível da profundidade do processo de meditação, experimentação e construção. Só aí é que se podem diferenciar. Porquê? Porque o propósito já não é só produzir um artefacto, uma peça de arte, mas sim levar a resultados que possam ser classificáveis como conhecimento científico, não é? Bom, deixo algumas referências. Certamente há mais. Se algum aluno estiver interessado, eu posso disponibilizar mais referências, mas estas são algumas referências, nomeadamente este artigo que eu tenho como, enfim, um artigo seminal desta área, que eu escrevi especificamente também para dar apoio aos alunos de doutorado. Bom, eu estou a dizer já obrigado, mas queria antes dizer obrigado, sair e ir apresentar um vídeo. Vamos lá ver se eu consigo. Penso que estarão a ver, do próprio Presence. Eu vou avançar. Todos estes movimentos geram coreografias próprias. Obviamente, depois as aplicações de um artefacto destes podem ser inúmeras, não é? Podem ser inúmeras, não é? Podem, inclusive, adotar... Eu vou parar e vou mostrar um trabalho de um antigo aluno meu, de mestrado, que hoje é um artista conceituado, João Martinho Moura, e um trabalho que ele desenvolveu há muitos anos, no âmbito do seu mestrado, mas que ainda hoje, se procurarem João Martinho Moura, vão encontrar toda esta conta com os vídeos do trabalho, mas que partiu deste chamado IMI, You Move, You Interact, que simplesmente faz uma coisa tão simples como detectar uma silhueta e acrescentar a essa silhueta uma nuvem de pontos
e a própria silhueta ganha alguma autonomia. Quer dizer que proporciona um cenário de dança, de coreografia individual, coletiva, e a própria composição musical acompanha. Quer dizer que o artefacto em si é potenciador em cada momento, também numa coreografia própria, que gera toda uma composição musical e visual, mas também dispara uma espécie de contraparte, não é? Uma espécie de um gêmeo virtual que replica, não completamente de forma semelhante, mas replica em parte os movimentos que o próprio, vou chamar dançarino, neste caso performer, está a realizar no palco. Portanto, as composições podem ir nascendo dependendo da coreografia também que o utilizador o performer estará a realizar. Poderemos ter desde bailarinos profissionais até crianças, não é? Brincando com este artefacto. Bom, vou terminar sem, provavelmente, ainda mostrar aqui o arbor. Só um bocadinho do arbor. Este é o tal artefacto que representa uma árvore de estrelas e que tem uma função, para além de lúdica, uma função muito didática. Posso dizer que este artefacto tem sido apresentado por estes ex-alunos que já se doutoraram, que eles não se assumem como artistas, eles não se consideram artistas digitais. Vejam como no movimento dada também tivemos muitas pessoas que não se afirmaram como artistas. No entanto, o artefacto em si cumpre uma missão muitíssimo interessante de proporcionar momentos de cariz didático e de estímulo à leitura, o interesse pelas letras, primeiras letras, por aí fora. Não é? Bom, sendo assim, eu estou disponível para conversarmos. Agora preciso de interromper aqui a partilha. Eu não sei exatamente agora como é que eu vou fazer. Pronto. Termino. Obrigado. Espero não ter... Bom, talvez uma hora e meia, não sei. Se eu ultrapassei. Doutor Adélio, muito obrigado aí. Eu tenho na tela aí muito elogio. O pessoal gostou muito. Tem dezenas de elogios aí sobre sua apresentação. Então, vamos abrir para algumas perguntas que pode ser escrito aí, ou que a pessoa que resolver falar não faça um tratado, porque a gente tem bastante pessoas. Ela faz a pergunta, porque às vezes as pessoas vão fazer uma pergunta que quer fazer uma outra conferência em cima. Então, quem quiser fazer por escrito faz, e quem quiser também fazer a pergunta usando aí o microfone, pode levantar a mão, a gente pode fazer tranquilo, mas só pedimos assim, pela questão do nosso tempo, que a pessoa seja objetiva. E eu vou passar a primeira pergunta, enquanto o pessoal pensa e reflete aí, professor. O nosso amigo Celso vai fazer aí a primeira pergunta. Olá, Celso. Alô, vocês estão me ouvindo? Muito bem. Estamos te ouvindo. Estimado amigo Adérito, notável professor, eu pergunto como você estabelece uma ponte epistemológica com a função educativa do cinema negro e a arte mídia digital. Muito grato. Olá, Celso. Obrigado por essa pergunta. Ela é uma pergunta difícil, porque levar-nos agora aqui uma discussão, naturalmente, quase
poderíamos depois escrever um artigo sobre esse assunto. Na realidade, se olharmos para estas definições que eu aqui propus, que ao fim e ao cabo são formas que nós usamos, como sabes, não é? Na ciência nós temos que usar muitas ferramentas, entre elas é a sistematização, não é? Do pensamento para o podermos organizar minimamente, não é? E a área da média arte digital, enfim, ou se quisermos da arte e a tecnologia, que é muito mais abrangente, é uma área que tem 15, 20 anos, começarmos a pensar, bom, início dos anos 90, primeiras aplicações, mas na realidade a academia só começou a debruçar-se sobre estas temáticas até as faculdades de belas artes mais tradicionais, incluindo esta temática, chamando-lhe a arte multimédia. Ainda hoje, por exemplo, não nos entendemos com a terminologia, não é? A própria terminologia ainda é objeto de muita discussão, não é? O cinema negro, per si, produz... eu vou usar a expressão artefacto, apesar de eu ter algum escrúpulo em usar artefacto. Produz artefactos que são apreciados por um público, não é? São fruídos, são apreciados por um determinado público, não é? Bom, a dimensão da interação aí será provavelmente pela via da crítica. Pela via da crítica. Agora, que esses objetos gerados por equipas de criação, não é? Desde o realizador, produtor, toda essa equipa, animadores, não é? E tu, Celso, sabes muito bem isso. És uma pessoa muito ativa nessa área, crias constantemente nessa área do cinema negro, não só fazes a criação do objeto em si artístico, mas também fazes depois a reflexão. E a tua reflexão cai também sobre a forma como cada uma das tuas peças de arte, que são as tuas curtas ou longas metragens, como é que elas são apreciadas por um público, um determinado público. E, portanto, é por aí que nós podemos encontrar essa ligação, não é? Dentro daquilo que é a arte e a tecnologia. Porque o próprio cinema negro, sendo um ramo dentro da grande área do cinema, não é? Necessariamente recorre às tecnologias. Eu vi um trabalho teu recente, enfim, em que tu combinas animação, não é? Com elementos, com imagens reais, não é? Isso per si é uma forma inovadora de usar a própria tecnologia. Provavelmente no passado poderias até ter essa ideia, mas não terias a tecnologia suficiente para a desenvolver. E, portanto, a curta-metragem que desenvolves, ele constitui um artefacto que é apreciado por um público, que vai induzir estágios de contemplação. E tu, como investigador, certamente fizeste um processo de reflexão e escreveste sobre esse processo de reflexão, ou não, se calhar até só guardaste para ti e para a tua equipa. Mas certamente interessas-te pela recepção que essa curta-metragem teve junto do público. E essa é a dimensão onde tu observas o público. E aí tens um espaço de reflexão interessante e um espaço para colher, enfim, resultados de investigação, porque vai passar não só pela observação, mas também pela reflexão. E eventualmente, conversando com o próprio público, não é? Ou escutando o próprio público. Portanto, a epistemologia aqui, sendo a forma como nós olhamos para a própria ciência e as várias disciplinas da ciência e como a interligamos, eu diria, é olhar para o cinema negro, como olhamos para o cinema, e ver o resultado do próprio cinema, do próprio ato, enfim, de criação, não é? Como artefactos finais, e eles, a partir daí, podem ser integrados nestes modelos de apreciação, enfim, de crítica que eu apresentei aqui hoje, não é? E, portanto, deixam-se integrar também na grande família da arte e tecnologia, como hoje a podemos definir. Eventualmente, média arte, talvez, mídia arte, talvez também, embora a dimensão da interatividade seja menor, não é? Obrigado, Professor, tem muito elogios aqui do senhor, o pessoal está aplaudindo. Mas às vezes os elogios ao João são para eles não fazer perguntas, não é? Eu queria mas vai ter uma pergunta. O professor Marco, eu depois vou te fazer uma provocação. É uma forma de ser gentil, não é? O professor Marco Risoli faz uma pergunta aqui. Pergunta se em seus estudos sobre artes e computacional tem feito alguma distinção entre imagens fixas
e imagens móveis? É uma definição antiga. Hoje em dia já não fazemos tanto, não é? Porque olhamos para os mídia como um todo, naturalmente, a natureza da imagem estática é diferente da natureza da imagem em movimento. Aliás, está aqui o Dr. Hernando Urrutia, que sabe perfeitamente dessas diferenças, até porque trabalha nessa área, não é? Digamos que existe essa diferença em nichos muito específicos de pesquisa. Essa diferença ainda é importante porque se faz um estudo específico da natureza dos vários mídia, desde a imagem estática à imagem em movimento. É o caso, por exemplo, dos trabalhos onde o Dr. Hernando Urrutia está envolvido. Desculpa lá, Hernando, eu estava a envolver já na discussão, mas numa perspectiva mais global, e aquela que eu aqui apresentei, existe uma definição que sobressai muito, que é muito mais, enfim, preponderante, se quisermos, muito mais geral, que é a da experiência, não é? É proporcionar experiências significativas. E normalmente, quando se proporciona experiências significativas, o artefacto ou a instalação que lhe está por trás terá uma natureza diversa, não é? Mas sim, existe essa distinção. Se a pergunta existe essa distinção, porque a natureza da imagem estática é diferente da natureza da imagem em movimento. E permite construções diferenciadas, permite formas diferenciadas de intervenção cultural e artística, permite formas de, vamos lá, de crítica social, em última instância, também diferenciadas, não é? Acho que é o... Tem alguém que levantou a mão? Eu não estou enxergando o nome. É David... Daverson. Pode falar. Anderson, pode Daverson. falar. Boa noite, professor. Boa tarde a todos. Professor, eu gostaria de entender assim, até que ponto a tecnologia, as mídias digitais, efetivamente elas podem ser utilizadas sem ter certo preconceito, sem ter certos paradoxos. Aí a gente vê, por exemplo, na época do Vermeer, né, ele usando a câmera escura, meio que, pode-se dizer, trapaceando. Então, até que ponto hoje um programador ele pode adotar certos parâmetros para criar lá algoritmos de inteligência artificial, até para criar uma arte baseada na arte de Vermeer? De quem seria essa arte? Seria do Vermeer? Seria do programador? Seria do robô? É uma pergunta pertinente, obrigado, Daverson. Dada a ubiquidade dos meios digitais e das próprias ferramentas de criação, em última instância, todos nós, sendo artistas ou não, profissionais, não é? Sendo pessoas criativas ou não, podemos fazer o que nós quisermos. O limite está sempre... eu vou dizer, está no limite da nossa satisfação. Excelente aula. Está no limite da nossa satisfação pessoal, no limite da mensagem que queremos transmitir, se queremos que aquele artefacto, se aquela instalação, se aquela obra seja eventualmente utilizada para crítica, para mensagem, para intervenção, não é? E no limite da aceitação do público perante... É o que acontece com as outras obras, não é? Com as outras peças, na aceitação do público. Portanto, poderá, em última instância, criar novas linhas de criação, não é? Existem, por vezes, enfim, na experiência que nós temos, não só do mestrado, como também do doutorado, por vezes existem situações muito curiosas que no processo da adoção de uma determinada tecnologia, e nesse processo de adoção barra investigação, barra experimentação, barra, enfim, todas aquelas ações que se espera que o pesquisador, neste caso o candidato, estamos a falar dos alunos de doutoramento, vão realizando, mas os professores também aprendem, não é? Porque estamos num terreno bastante movediço, não é? Nesse processo, por vezes acontece que o aluno encontra utilizações da tecnologia que até os próprios programadores que estiveram por trás da criação dessa tecnologia nunca imaginaram, não é? Nem sequer alguma vez imaginaram. E o que é que está aí a acontecer? É o engenho criativo. É olhar para a tecnologia já não como um programador olha, não é?
programador está preocupado no desempenho da tecnologia, se ela está a cumprir exatamente com aquilo que são os propósitos da tecnologia. O criador não, a pessoa criativa está preocupada em tirar daquela ferramenta, daquela tecnologia, o seu máximo potencial, tendo em conta aquilo que quer desenvolver, ou quer experimentar, ou quer desenvolver, eventualmente já tem uma ideia, um conceito, ou artefacto, eventualmente já está desenhado, e portanto, quer tirar o máximo potencial. Mas neste processo de experimentação, descobre características e aplicações que nem sequer o programador, a equipa de programador, ou a empresa que esteve por trás, alguma vez pensou. Vou-lhe dar um exemplo. Nós, quando lançamos, enfim, já vão quase 15 anos, 2005, lançamos um mestrado. Eu fui professor na Universidade do Minho, no Norte, aqui em Portugal. Lançamos um mestrado também numa escola de engenharia, cruzando várias escolas, arte, arquitetura, por fora, mestrado em tecnologia e arte digital. E ocorreu um fenómeno muito curioso, que foi os alunos começaram a usar uma ferramenta de visualização gráfica que tem uma função muito funcional. Desculpem esta redundância, funcional no sentido muito prático. A visualização gráfica é uma área da informática que procura vistas gráficas, produz gráficos para interpretar grandes volumes de dados. Não é? Eu tenho grandes volumes de dados complexos e quero ter vistas sobre esses volumes de dados. Não é? E posso fazer tratamentos estatísticos, naturalmente também, mas no limite eu quero é ter vistas gráficas para perceber minimamente o que é que aqueles dados têm para me dar. Ora, tem uma função muito prática, a visualização gráfica. Pois eles passaram a usar a ferramenta visualização gráfica para gerar visualizações gráficas, não é? Imagens gráficas, algumas delas complexas, sobre dados, e depois escolhiam a melhor. E imprimiam e mostravam, enfim, e exibiam durante a apresentação dos resultados. Portanto, eu posso dizer que nunca imaginaria no passado, não é? E penso que quem desenhou aquelas ferramentas não pensaria nunca numa utilização artística, se quisermos, de visualização de dados. Não é? Ao fim e ao cabo, o que eles fizeram há 15 anos atrás foi aquilo que eu falei aqui, que é a possibilidade que hoje já temos de fazer combinações sem limite, não é? De elementos gráficos para produzir composições visuais, não é? E depois o artista escolhe as melhor, não é? Escolhe a melhor. Eu estive há dias numa banca de doutorado em arte, na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, onde o resultado, enfim, o trabalho do candidato produziu coisas absolutamente fantásticas. Eu disse-lhe, ele não tem qualquer problema de comprar algumas destas peças. Ele não me vendeu, salvo seja, não é? Com base numa ferramenta em que ele próprio definiu, pronto, programou essa ferramenta, definiu um conjunto que ele chamou de traços, não é? De elementos gráficos básicos, e depois a partir daí fez combinações com diferentes camadas. Claro que muitas daquelas combinações não têm interesse estético, mas outras tantas geraram, de facto, composições visuais de elevado valor estético, realmente intrigantes, com sensações de profundidade, sensações de pontilhismo, não é? Em que realmente podíamos, a partir dali, inclusive comprar. Quer dizer, ele próprio disse, claro que ele não estava interessado nisso, estava interessado em acabar o doutorado, e, enfim. Mas, por exemplo, ele contou um fenómeno muito curioso, que foi, quando expõe esses trabalhos, ele não pode dizer que os produziu no computador. Ele tem que dizer que usou uma técnica qualquer, porque se disser que foram produzidos no computador, existe esse preconceito que o Daverson acabou de dizer, então não tem valor. Está a ver? Perdem valor, e não é verdade. Isso é algo que temos todos de trabalhar ainda bastante, que é esse preconceito, que é se o computador fez, então o artista não teve trabalho, não é? Carregou só de uma tecla, mas não é verdade isso. Não é verdade, porque ele próprio demonstrou, para produzir algumas daquelas imagens finais, ele teve que selecionar, não é? Fazer uma seleção de muitas, e teve que alterar o algoritmo, teve que alterar a função de combinação e procurar outros caminhos de combinação até chegar ao resultado final. Obrigado. Tem mais aqui um comentário.
e depois mais uma pergunta, e aí a gente vai também finalizando, porque já estamos próximo das 16 horas aqui no Brasil, e provavelmente Portugal deve ser umas 20 horas. O Luiz Pereira, aqui do Instituto Federal da Amazônia, faz um comentário que é interessante, que a gente poderia pensar aí para você poder refletir. Como ele coloca o seguinte, como esse cenário aqui posto, nos sentimos o desafio de trazer a artes dos quilombolas para a mídia digital. Lembrando aí que a nossa comunidade Mackenzie, que é um caminho, uma linha reta de São Paulo a Macau e pela Amazônia via o Caribe, né? Então, ele faz um comentário, mas ao mesmo tempo dá para a gente pensar aí um pouco nessa perspectiva. E uma pergunta, já duas questões, essa do Luiz Ferreira, e uma outra, se você pudesse também comentar um pouco qual o impacto dessa perspectiva, do ponto de vista epistemológico, para a educação. Sim. Bom, a ideia do Luís Carlos é interessante, apesar, enfim, como a ideia em si não ser inovadora. Agora é preciso implementá-la, Luís Carlos, e aí é que dói. Porque eu, por exemplo, enfim, hoje estamos com esta situação, enfim, terrível da guerra na Ucrânia e, enfim, uma grande nação como é a Rússia está um pouco como uma nação excluída, não é? Eu espero rapidamente que isto se resolva tudo. Eu tive um projeto durante 3 anos na Federação Russa, um projeto europeu de colaboração da União Europeia com a Federação Russa, onde numa das universidades no interior da Rússia, na República da Mordóvia, em Saransk, cidade de Saransk, que tem uma tradição muito rica de folclore, muito rica de trajes, de tecelagem, para produzir trajes riquíssimos, com cores lindíssimas, combinações de cores lindíssimas, com um traço bem identificativo, não é? De toda aquela região. E o que é que a Universidade está a fazer desde há alguns anos, esta parte talvez há mais de uma década? Bom, o projeto já acabou há 5 anos, há 20 anos que estão... Eles trabalham com comunidades locais, não é? De artesãos, nas aldeias, para, em conjunto, na própria universidade, que tem, enfim, graduação em design, tem graduação em cerâmica, tem graduação na área têxtil, não é? Na tecelagem, por aí fora, né? Todas essas áreas, e que, obviamente, tem também oferta na área artística, mas, sobretudo, o design, em conjunto, criarem formas estilizadas que depois podem gerar formas estilizadas daquelas linhas gráficas, visuais, que ancestrais, não é? Produzidas pelo folclore popular, não é? Para depois, a partir da universidade, gerar linhas estilizadas que possam ter potencial, um grande potencial de mercado, não é? Produzir elementos que certamente nas aldeias nem iriam produzir nunca, não é? Nunca, não é? Objetos de uso, com um design diferenciador e que as pessoas consigam ainda identificar que aquele design se reporta a linhas tradicionais daqueles povos locais da República da Mordóvia, dos povos mordovos, não é? E, portanto, esse trabalho é um trabalho que leva muitos anos, é um trabalho de pesquisa, mas é sobretudo um trabalho ser-se capaz de incorporar saberes não académicos. É preciso ser-se capaz de escutar o artesão, não é? Que não tem a linguagem académica, e ser-se capaz de ter essa sensibilidade para registar, ter paciência e pedagogia para registar, e no final conseguir ter um diálogo para depois integrar na academia parte destes saberes. Certamente será difícil de integrar todo, porque muitos destes saberes nem sequer são registados, a maior parte deles não está registado, nem são registáveis, não é? E, portanto, dentro da academia, ser-se capaz de registar esse conhecimento e, a partir daí, desenvolver em conjunto linhas de pesquisa, linhas de design, linhas gráficas, linhas visuais,
que depois valorizem também esses saberes, essas linhas folclóricas, se quisermos, na área da tecelagem, na área da cerâmica e por aí fora. Não é? A outra questão, colocaste, João, eu já me estou, agora não estou a recordar exatamente o que é. Portanto, Luís Carlos, temos que fazer coisas. Já existe algum trabalho no Brasil de ligação da cultura indígena, da arte indígena à mídia arte digital, não é? Existe algum trabalho. Fizeste uma pergunta final que eu agora não apanhei. A pergunta é mais se você pudesse fazer um comentário sobre aí a influência na educação. Bom, uma das características ou linhas da estética dos mídias digitais ou da média arte digital é a linha pela aprendizagem. Muitos destes objetos podem e devem ser desenvolvidos para potenciar a aprendizagem, tem uma dimensão didática, naturalmente didática. Esse pode ser tem-se vindo a constituir como uma das linhas de desenvolvimento, não só das pessoas criativas, como aqueles que se afirmam mesmo como artistas digitais, não é? Em que desenvolvem artefactos para fins puramente didáticos. Por exemplo, este caso da Arbor, não é? Que é um caso para crianças a aprender as primeiras letras, mas, por exemplo, um dos autores da Arbor, o Rui Gaspar, no âmbito do próprio doutorado, desenvolveu uma aplicação de realidade aumentada para a contação de histórias, não é? E, portanto, de repente, a sala de aula, que tem a dimensão da contação de histórias, não é? Todas as crianças gostam de ouvir histórias, não é? Mas a contação de histórias se torna outra dimensão se ela integrar alguns destes gadgets, não é? E, portanto, ele desenvolveu um artefacto que era, a primeira versão era uma cadeira de leitura, em que a criança sentava-se na cadeira, pegava num determinado livro, o sistema, a cadeira tinha câmaras, que sabia exatamente em que página é que a criança estava a ler, e ia movendo a cadeira, ia gerando sons e por aí fora. Era uma cadeira de leitura. Portanto, todas estas linhas de pesquisa, já de criação artística e depois / pesquisa, se fizer a respectiva reflexão, tem também na área da educação, na área da didática, da pedagogia, uma grande área de intervenção e desenvolvimento, não é? E, portanto, alguns dos exemplos que eu apresentei, por exemplo, da Arbor, é um exemplo concreto. Portanto, quando nós desenvolvemos o primeiro conceito à volta do doutorado em média arte digital, há cerca de 15 anos, 12 anos, portanto, 12 anos, a área da educação era uma das áreas consideradas de aplicação imediata da média arte digital, para além do entretenimento, para além, certamente, da área artística, né? Do entretenimento, a área da comunicação, não é? A área, por exemplo, de marketing, não é? É uma área que paga a artistas digitais para criarem artefactos.